Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente está no Papo de Cozinha 25, galera. Hoje quem está aqui com a gente? Victória. Oi, gente, vocês estão formosos na terra? Como é que vocês estão? Vamos prosear um pouquinho. É isso aí, galera. Bom, hoje a gente vai começar com um caso que uma amiga nossa, né, vamos dizer assim, uma seguidora, uma telespectadora do canal, encontrou com a gente no sábado, lá na palestra, né, na Moca. E Vila Mariana, isso. E pediu um auxílio porque já tinha enviado, enfim. Então, a gente está trazendo aqui o caso dessa nossa amiga. Ela estava falando com a Michele que a frequência dela baixou muito, muito mesmo, que ela diz aqui. Vieram diversos pensamentos para ela se matar. Via na cabeça dela que ela não era ninguém para ajudar ninguém, que ela tinha que cuidar que ela não podia ajudar ninguém a cuidar da espiritualidade. A vida dela é instável e desequilibrada. Então ela vem, né, falando que ela sabe que o espírito é eterno e passar por um tempo no umbral não é nada. Foram dias de luta onde eu chamava os mentores constantemente, pedia perdão direto para Deus por vacilar nos pensamentos e por desejar a morte. Isso me deixou exausta, até mesmo fisicamente, ela relata. Ou seja, venho lutando contra isso direto. Tento me melhorar como pessoa, aumentar a frequência, sempre escuto as palestras do Pedro e dos vídeos também, das meninas. Tenho alguns insights de visões que vão acontecer. Alguns realmente aconteceram, outros não. E acredito que esses não foram em parte de meu querer e intuições das trevas. Eu sinto que preciso aprender mais a trabalhar essa mediunidade e diferenciar quem é quem, para poder não ser enganada e seguir um caminho errado. Esse é o dilema da maioria, quiçá de todos os médios. Então, bem-vindo ao clube. Essa questão de diferenciar quem é quem, isso aí, gente, a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai morrer com esse dilema na cabeça, porque a gente consegue compreender, né, eu e as meninas aqui, que a gente já passou por algumas coisas aqui, para treinamento e tudo, que o que a gente pode fazer é estar sempre em comunhão com Deus e sempre questionar tudo que vier na cabeça. Porque Trevoso também fala da luz, Trevoso também fala de Deus, Trevoso também fala de Jesus. Então, eles podem lançar alguma coisa assim, que você acha que é da luz, mas entre linhas tem alguma coisa ali que não vai encaixar. Entendeu? Então, você tem que estar sempre, sempre atento a isso. E nessa questão de baixar muito a frequência e vir pensamentos suicidas, gente, tem que entender que nós estamos num planeta muito doente, muito doente. E quando a gente, essa energia, né, do suicida, de um espírito suicida, ela é muito, muito, muito forte. Chega a ser totalmente, como que eu posso dizer, seduzente, né, pro lado ruim. Ela é muito forte. Então, você não sabe se em algumas outras vidas você já se matou, entendeu? Você já tem aquilo ali no seu espírito, para um espírito já chegar e colocar essas coisas na sua cabeça, e aí só de colocar isso em você, como a moça disse aqui, né, que ela começou a se sentir culpada, né, pedindo perdão a Deus por querer morrer. Por vacilar nos pensamentos e desejar a morte. Mas às vezes não era nem ela que estava desejando a morte. Com certeza era esse espírito que estava colocando na cabeça dela, né? Se mata que vai ser melhor, você é uma inútil, você não é ninguém para poder ajudar outra pessoa, nem se ajudar. É isso mesmo que eles fazem. Para quê? Para você ter essa sensação de se perder, né? Ter esse desânimo de viver, colocando essas coisas na sua cabeça para você se sentir um nada
e você realmente acreditar naquilo que eles querem que você acredite. Porque na realidade não é assim. Todo mundo está aqui para ajudar outra pessoa. Se você tem um mínimo de discernimento, né, um mínimo de estudo, só pelos vídeos, né, já abre muito a cabeça da gente. Então, se você já tem aquilo ali, você já sabe falar sobre aquilo ali, o mínimo que seja, você pode sim ajudar essa outra pessoa. Você não precisa ser um especialista, um mestre. Não, você pode sim ajudar outra pessoa. O que a gente mais fala aqui é o quê? Que a gente fica assim com o coração entristecido de ver que tem tanta gente que não está se importando com o que está acontecendo no planeta, né? Tanta gente aí que está dormindo e a gente está aqui querendo ajudar. Então, quanto mais pessoas propagarem isso, melhor, né? Então, nunca deixem esses pensamentos entrar na cabeça de vocês, que vocês são inúteis, que vocês não prestam para nada, que vocês não têm suporte nenhum para ajudar outra pessoa espiritualmente, porque é isso que os trevosos querem que vocês pensem mesmo, entendeu? Principalmente, gente, vocês que estão aqui buscando espiritualidade, vocês que estão querendo se melhorar. Então, assim, é uma guerra invisível, mental, eterna, não vou mentir, né, Cláudia? Exatamente. E a gente sempre aprende alguma coisa com alguém, independente do nível cultural, social, a gente sempre aprende alguma coisa com alguém. E eu vou deixar uma dica aqui, tem a palestra de Jassanã, e então dá uma olhadinha, fala sobre o domínio mental da humanidade, e vem falando exatamente isso, frequência baixa, o domínio dos trevosos, quando a gente frequencia com eles. Então, sugiro que dê uma olhadinha. Vou pedir para a Michelle deixar o link aqui para facilitar, tá bom? E pensamento positivo, não se sinta a última bolacha do pacote, tá? Porque não é assim que funciona. E foi como a Vitória falou. Eles querem exatamente isso, o desânimo, o não agir da gente, entendeu? E aí... eu vou falar uma coisa, o ser humano tende a ser preguiçoso, né? Então dá trabalho. Então, ó, tira a preguiça, põe a preguiça de lado. Você tem conhecimento, sim, e não esmoreça na fé. Não esmoreça na fé. É a dica que eu deixo para você e para quem mais, de repente, está nessa mesma situação. Tá bom, deixa galera? eu só comentar aqui que ela colocou aqui que ficou exausta até mesmo fisicamente. Gente, entenda, quando a gente baixa a frequência, a gente está despertando. Querendo ou não, nossos chakras, eles se abrem, os mentores, eles começam a abrir a gente para poder sentir as coisas, para a gente sentir o mundo espiritual, porque a gente está caminhando mesmo, né, para 5D, para o contato com os espíritos e tudo. Então, quando você entra nessa energia negativa de culpa, de desespero, de nervosismo, isso dá um desgaste absurdo, porque aqui ela colocou, eu tô lutando contra isso direto. E, gente, é uma luta intensa e eterna, igual eu falei aqui, só que como nós estamos mais abertos, né, vai ser totalmente diferente de uma pessoa que está na Matrix, de uma pessoa que não está ligando para a espiritualidade, porque está acostumada a viver nessa energia. A partir do momento que você entra nessa energia de querer se melhorar, querer se abrir para o mundo espiritual, você vai sentir mais as coisas mesmo. E isso dá um desgaste absurdo. Tá tudo bem cair, tudo bem baixar a frequência, o importante é não se manter. Tá? Se você baixar, eles vão vir com tudo em cima de você. O negócio é entender que eles estão ali, vão estar sempre ali só por você estar despertando, tá? Só que é entender que você tem armas para lutar contra eles. Quais são as armas? Vibrar positivamente, sabe que estão em volta de você, emana amor, imagina uma energia saindo do seu chakra cardíaco, emana amor para eles, entendeu? Oração, meditação e tenta se equilibrar o mais rápido possível, tá? É isso que eu queria finalizar aqui. Vai dar tudo certo. Próximo caos. Intrusão. Boa noite, amadas. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Eu quero deixar um relato para vocês que, vendo o Papo de Cozinha do dia 25 de agosto, eu lembrei da minha infância. Quando eu era criança, com uns 11 anos de idade,
eu lembro por muitas vezes ter pensamentos de querer me matar. Era do tipo, pega a faca e enfia no peito. Sabia que isso já aconteceu comigo quando eu era criança? A frase que eu mais lembro é essa. Tinha também frases do tipo, dá uma facada na sua mãe, mata ela. Isso acontecia quando minha mãe me corrigia. E como criança eu não entendia e ficava com raiva. Ao mesmo tempo, vinha muito na minha mente coisas do tipo, e se minha mãe morrer? Isso me causava muito medo. Eu ficava imaginando ela morrendo e eu ficando sozinha, chorava muito. Eu sonhava quase todo dia também que era perseguida por um diabinho. O bicho corria atrás de mim a noite toda. Hoje em dia, minha vida é mais tranquila. Tenho 27 anos, tenho facilidade também de compreender as coisas. Só senti de por isso aqui para vocês, com certeza, a espiritualidade sabe o que faz. Ah, só para complementar, eu não tenho esses pensamentos de suicídio e nem de matar ninguém. Eu preservo o máximo de amor que posso, por tudo e por todos, sempre tentando melhorar e me corrigir. Um grande abraço para todos, para todos. Eu coloquei, senti, né, desse caso, agora eu me lembrei. Eu senti exatamente, e essa frase aqui, se eu der uma facada na minha mãe, eu dormia com a minha mãe na época, minha mãe estava recém-separada e tudo, e eu deitada, eu costumava deitar aqui na costela dela e vinha exatamente esse pensamento. E por sua vez, é aquela coisa, né? A minha mãe sempre guardou todas as facas, coisas pontiagudas, tesoura, porque minha mãe sempre leu muito Lobisomem Rampa. E eu não sei se vocês já ouviram falar, tudo pelo controle, pelo mental. Ele fala muito da terceira visão. Enfim, já naquele tempo, hoje eu tô com 48 anos, eu devia ter uns 7, 8 anos. Olha como que a espiritualidade, de uma certa forma, já ali se pronunciava. Eu nem sonhava, e muito menos que minha mãe também, que minha mãe tem uma mediunidade muito forte, apesar de não querer nada com a Hora do Brasil em relação a isso. Opção dela. Mas como é importante a gente cuidar dos pensamentos desde cedo, porque 11 anos de idade. Então, às vezes, a gente olha uma criança, é criança, mas qual é o espírito que está habitando ali dentro? Entendeu? E outra coisa que a gente massivamente fala aqui, na família estão os nossos maiores desafetos. Então não importa se é mãe, pai, marido, irmão, primo, se viemos nessa família juntos com esses senões, com esses 5 minutos precisando tipo, opa, vamos trabalhar isso aí. Não estou dizendo que seja o seu caso, o meu também, acredito que não, pelo menos eu não sinto, apesar de saber algumas coisas, mas só para pontuar, né, e que é necessário isso, é necessário a gente trabalhar essas questões para melhorar o convívio, para não voltar numa outra encarnação, sei lá, sendo siamês daquela pessoa na família que a gente não suporta ou não tolera, não tem a mínima paciência, entendeu? Em muitos casos a gente vê assim, onde os pais criam de repente os filhos da mesma forma, um descamba para um lado, o outro descamba para o outro, um é super amoroso, o outro é super rebelde. E os pais ficam meio sem saber o que fazer nessa situação. Até muitos se sentem culpados, como eu já escutei algumas vezes até da minha própria mãe, onde foi que eu errei com você, ela se sente, eu falo, você não errou em nada, tá tudo ótimo, entendeu? Porque as escolhas são feitas, a gente cresce, a gente amadurece, a gente tem o entendimento, a compreensão de saber o que é certo e errado, e as escolhas são feitas. Nem sempre vão ser aquelas que os nossos parentes, pai, mãe, enfim, querem. E aí se gera outro conflito, né? Onde os pais precisam entender que os filhos amadurecem, a gente cresce e vida que segue. A gente também está criando a nossa história, está criando a nossa caminhada, entendeu? Então que bom que hoje você está mais tranquila, esses pensamentos não povoam mais a sua mente. E é isso. Eu acho muito engraçado que todo mundo brinca muito hoje em dia com os pensamentos intrusivos, né? Pensamento intrusivo, como morder o sabonete. Pensamento intrusivo, comer a ração do cachorro. Umas coisas assim, né? Mas que na realidade tem a coisa do nosso cérebro. Tem sim, as suas bobeiras. Mas a gente não pode esquecer dos nossos irmãozinhos que estão
ao nosso redor, né? Aí pega uma criança de 11 anos de idade, né? Você não sabe qual a sua procedência espiritual, da onde, se você está vindo, de qual furna umbralina você está vindo, entendeu? Quais são as suas tendências. Porque eu digo por mim, assim, não que eu seja melhor que ninguém, mas eu, por exemplo, nunca tive esses pensamentos. De tipo assim, pega uma faca e enfia na sua... Nunca passou pela minha cabeça isso, quando eu era pequena. O máximo, minha mãe brigava comigo, me botava de castigo, eu gritava, batia a porta. Mas esses pensamentos nunca passaram pela minha cabeça, entendeu? Então, aí já vem as tendências, entendeu? O que será? Será que numa vida passada você já não enfiou a faca em alguém? Entendeu? Será que você já não enfiou a faca nessa sua mãe em outra vida? E aquilo ficou na sua cabeça? E aí que a gente vê que a espiritualidade, ela sabe tanto que faz que coloca os inimigos na família, assim como a Cláudia estava falando, pra gente passar por esse teste. Mesmo pequenininho, não importa. Mesmo pequenininho que nós já vamos sendo treinados ali, dependendo da sua procedência. Se você veio de alguma colônia, alguma coisa assim, você foi treinado para passar por situações, entende? Você foi treinado para passar por essas situações, esses testes e não sucumbir, entende? Mas aí, mas é uma criança. Não interessa que é uma criança. Entende? O que interessa é o que foi feito no passado, né? Qual foi o seu treinamento lá do outro lado e para qual lado você vai descambar, igual a Cláudia falou. Para qual lado que você vai. É isso que Deus quer ver de você. Entendeu? E é isso. Eu até mandei para as meninas também essa semana. Achei muito engraçado porque coincidiu bem com esse caso aqui. Um menininho de mais ou menos uns 7 anos chega para a mãe e fala assim: mãe, tem alguém controlando a minha cabeça. Mãe, eu não sei o que fazer. E a mãe fica assim: não, mas você é um menino bom, você é um menino de Jesus. E o menino fala: não, mãe, mas é aquele homem de vermelho que é contra Jesus, ele está mexendo na minha cabeça. Então você já vê que, graças a Deus, essas crianças, de alguma forma, já estão vindo com um pouco, o mínimo do mínimo, 0,0001% de discernimento de chegar e falar isso, né? Botar isso para fora, entendeu? Tipo assim, e ele falando: mãe, me leva na igreja, me leva na igreja. E você sente o desespero da criança, né, na voz. Então, é aí que a gente vê que o mundo espiritual está se apresentando, as crianças, mesmo elas sendo vindo do inferno ou do céu, vamos dizer assim, né, elas estão vindo mais conscientes, né, do mundo espiritual, em que as coisas estão vindo mais claras. Então, assim, a gente tem que estar atento a todos esses pensamentos intrusivos que vêm na nossa mente, gente. O negócio de orar e vigiar, a gente pega e repete aqui toda hora. Não é brincadeira. Entendeu? Porque um passo que você der ali falso, que você baixa a vibração, você bateu o dedinho, você tá com dor, a dor já baixa a vibração, ele já vem. Entendeu? Então, qualquer momentozinho de estresse, de qualquer coisa que você sabe que é uma baixa vibração, você já tem que estar atento, porque o pensamento vai vir. A gente estando numa vibração até que boa, eles já tentam de tudo para baixar a nossa vibração. É pensamento assim, pensamento assado, pensamento para baixar a sua vibração mesmo, para você cair naquilo e se sentir péssimo, né? Se a gente não tiver consciência de que são eles colocando essas coisas na nossa cabeça, a gente faz muita besteira. O que mais eu tô vendo aí é homem passando do nada num metrô e dando uma porrada na cabeça da mulher. Não, nada. E aconteceu, sabe? Um menino, né, uma criança... A mãe repreendeu em relação ao boletim, ele matou a mãe a facada. Isso foi agora, tem 2 dias. Então você vê, ela está com 27 anos, mas olha como é que a coisa é recorrente, isso porque foi televisado, enfim. E o que não é? E o que não é, exatamente. Então, a gente tem que cuidar muito, gente. É isso, é prestar atenção se a criança fala alguma coisa, é tudo, sabe? Cuidar dos nossos pensamentos. Ela aqui tá com 11 anos, ok. Não sei se você chegou a falar com a sua mãe. É isso que eu ia falar. Eu falei com a minha na época, que eu lembro. Eu falei, mãe, eu não sei por que eu tenho esse pensamento. Ela, minha filha, olha coisa estranha. E aí a gente conversou, enfim, aquela coisa toda. Sim, entendeu? E isso é muito importante, porque uma coisa você ser mãe, você tá aqui, você tem que estar atenta à criação do seu filho, porque Deus colocou uma vida na sua mão para você cuidar. Não se engane, se você for negligente com essa vida,
e deixar para lá e deixar a pessoa se lascar, vamos dizer assim, né? Crescer uma pessoa negligente, uma pessoa largada, uma pessoa... E você não se esforçou para criar essa criança, você vai responder por isso, tá? Eu não vou ficar aqui de minhas palavras, não, isso é verdade. Agora, se você se esforçou, porque tem isso também, aquela mãe que se esforça, que se doa, e tal, e a pessoa, o espírito resolveu seguir as tendências negativas dele, aí você não tem culpa, tá? Agora, se você é aquele tipo de mãe que pega, deixa uma criança largada, a criança cresce sem instrução, negligenciada, você vai responder por isso, tá? Beleza, vamos pro próximo. Olá, queridos irmãos de fé. Olá. Bom, essa aqui é uma irmãzinha de Marília, a região de São Paulo. Ela relata o seguinte: estou mandando esta mensagem para agradecer a espiritualidade e todos vocês, imagina, por me ajudarem a cada dia na minha evolução espiritual. Prova disso foi o que aconteceu comigo em julho de 2024. Estava casada há mais de 11 anos e meu ex-marido decidiu terminar nossa relação. Nos separamos, mesmo sentindo o término, respeitei sua decisão. Não estávamos na mesma energia. Cheguei a conversar com ele sobre espiritualidade. Ele não aceitou muito bem. Não estamos na mesma sintonia. Mantemos o contato, pois temos uma filha linda de 6 anos, que nos ama muito e temos que cuidar, com amor e respeito. Sei que ela é especial, até mesmo seu tipo sanguíneo raro, AB. Nem sabia que esse tipo era... Também não. Estou morando com os meus pais, tenho amor por eles e às vezes sinto a dificuldade em estar próximo de espíritos que não estão na mesma sintonia. Expansão de consciência. Sigo firme, emanando sempre que posso amor para eles, em especial meu pai, uma pessoa de temperamento difícil. Olha aí o que eu acabei de falar em relação à convivência familiar. Estou de coração aberto para receber, caso tenha para mim conselhos da espiritualidade. Obrigada, meus queridos irmãos. Deus, nosso Pai, abençoe imensamente todos vocês. Amém. Eu os amo. Gratidão, querida espiritualidade de luz. Bom, minha irmã... Posso comentar? Pode, deve. Eu me identifiquei por quê? Gente, não adianta. Quando você começa a despertar, que você começa a buscar a espiritualidade, Deus, a espiritualidade maior, faz uma peneira na sua vida. Não tem como fugir disso, tá? Eles vão tirar quem tem que tirar e vai trazer quem tem que trazer. Eu terminei um namoro de 3 anos dessa forma, igualzinho ela aqui. Não cheguei a casar e tudo, não tive filho, graças a Deus, mas foi exatamente isso. Eu estava buscando espiritualidade, queria trazer a pessoa para a espiritualidade de alguma forma, né? Eu sou evangélico e eu era um bandista, vamos na igreja evangélica então, para tentar modificar de alguma forma aquilo ali, só que é aquela coisa, muita gente tem a cabeça enrijecida, né? Não, a sua religião é do demônio, eu vou na minha religião, mas mesmo assim eu não vou sair do meu pensamento que a sua é do demônio. Então assim, já estava dando conflito ali, mesmo eu indo na igreja dele, vamos colocar assim, né? Então eu estava num momento onde eu estava buscando muito, estudando muito, meditando muito, orando muito, estava no terreiro trabalhando. 2 vezes na semana eu estava dentro do terreiro, eu me dedicava, me dedico muito, estava me dedicando muito, e ele só queria saber de quê? Bebida e festa. Então, assim, são energias completamente contrárias, onde eu senti a espiritualidade completamente me empurrando, fazendo corte mesmo, entendeu? E Jesus falava comigo, vocês acreditando ou não, o problema de vocês, Jesus falava comigo, chegava e falava, filha, termina com ele está apagando a sua luz, tem coisa melhor para você, te esperando, termina com ele. E estava numa situação onde ele morava, né, eu morava em Juiz de Fora, ele morava no Rio, ele tinha que tirar as coisas dele de Juiz de Fora para vir para o Rio, não sei o quê, e até terminar tudo demorou uns 3 meses, né, e a gente vivendo junto, aquela relação onde não tinha mais carinho, não tinha mais comunicação,
sabe? De você acordar, não dar nem um bom dia, sabe? De você não ter um diálogo com a pessoa. Fica uma coisa completamente insustentável. E de alguma forma, sabe aquela coisa tipo assim, não quero magoar a pessoa, não tenho motivos para terminar, porque realmente não tinha motivo assim, né? Ah, me traiu, a gente briga. Não tinha um motivo, claro. E, ele tá dependendo de mim, entre aspas, né? Porque tá na minha casa, não sei o quê. E eu fui empurrando com a barriga até a espiritualidade me apertar tanto que eles falaram, você vai ter que terminar. E eu fui literalmente empurrada. E eles falaram, se você não terminar agora, vai ficar mais difícil depois. Se você não terminar agora, vai ficar mais difícil depois. Então, assim, é muito ruim na hora, a gente não entende o porquê, mas a espiritualidade faz uma peneira na nossa vida, não tem como fugir disso, não tem como você enfiar na cabeça de uma pessoa a espiritualidade da forma que ela é, se ela não quer aceitar, não tem maturidade, né, espiritual para isso, para poder entender realmente como as coisas funcionam. Igual ela falou que não aceitou muito bem quando foi falar de espiritualidade. Quando a pessoa ela já começa a se exaltar, porque você está querendo despertar ela, né? Você pode ter certeza, ela está completamente hipnotizada, como a maioria das pessoas estão, está completamente hipnotizada para não querer sair da Matrix. Não querer, porque saindo da Matrix você vai ter que se libertar de muitas crenças, você vai ter que se libertar de muitas coisas negativas do seu espírito, confrontar sua própria sombra, e isso dói. E ninguém quer sentir dor, né? E os espíritos negativos querem continuar com aquela pilha ali. Então, tá buscando espiritualidade, acontece essas coisas, tá saindo gente da sua vida, não reclama, não chora, não acha ruim, porque Deus está fazendo uma limpa geral para você ter uma vida nova. Entendeu? É jogo desigual. Né? Jogo desigual total. É simplesmente isso. E se abra pro novo, entendeu? Porque com certeza tá vendo coisa melhor aí, tá? Agora eu tô entendendo porque até eu separei alguns casos, eu não tava lembrando, mas você tá vendo como é que é? Ela falou ali, calma aí, rapidinho, ela colocou ali que tem dificuldade, tem amor por eles, assim, às vezes sinto dificuldade em estar próximo de espíritos que não estão na mesma sintonia. Expansão de consciência, sigo firme, emanando sempre que posso para eles. E isso acontece, gente, porque é uma diferença absurda de energia. É o que eu falei aqui no início. Incomoda mesmo. Incomoda. Você tá numa frequência, você tá numa expansão, você sabe, e principalmente quando você está começando, você quer conversar sobre aquilo, você quer pessoas com a mesma expansão que você, o mínimo que seja, você quer dialogar sobre aquilo, e você vai conversar com uma pessoa, a pessoa nem acredita, a pessoa fala que você tá maluco, entendeu? Então isso acontece, só que é o que eu sempre falo aqui, né? Que não adianta, você que está começando a sair da Matrix, que você tá com esse rebuliço dentro de você, dentro da sua casa você vai ser de um jeito, mas da porta para fora você vai ter que vestir uma máscara social, não adianta, entendeu? Você pode sim querer despertar uma pessoa ou outra com algumas frases, algumas coisas, da forma que a pessoa entenda, mas não tem como você simplesmente se desvincular, igual que ela está morando com os pais, como é que ela vai se desvincular da família só porque os pais não têm a expansão de consciência? Tá sabe? na mesma frequência, complicado. Não, porque não tá na mesma frequência. É igual um anjo tá no inferno, entendeu? O anjo não pode se incomodar com as vibrações do inferno. E ele tem que estar ali ajudando de todas as formas, entendeu? Então a gente tem que compreender o momento deles. Eu sei que o rebuliço é grande para poder falar dessas coisas. Tem até uma amiga minha que está passando por esse momento agora, que ela está morando sozinha, está passando por essa situação dessa limpeza, né? Está morando sozinha, está ficando muito sozinha. E ela está passando por esse momento de autoconhecimento, dela mesma se conhecer, porque ela foi casada há 8 anos, então a pessoa moldava muito ela, né, da forma que ela queria. E agora ela está se conhecendo e ela está nesse rebuliço. Quero conversar, quero falar, e eu não tenho ninguém para conversar e não sei o quê. Mas se Deus colocou nessa posição, é porque você precisa enxergar alguma coisa ali, entendeu? Dentro de você, para você externar e para saber como viver nessa Matrix. Porque não tem como, gente. A gente está despertando, vai ser assim até o final. A gente vai sentir esse incômodo, você vai ali na padaria, você vai sentir, você vai olhar para as pessoas, você vai falar assim, meu Deus do céu, tá todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo, as pessoas não têm nem noção do que está acontecendo.
Você encosta perto de uma pessoa, assim, chega perto de uma pessoa, você sente a energia da pessoa e fala, meu Deus, tá toda cagada, não tá vendo que tá cagada. E é assim, gente, a vida do médium não é fácil. A vida do desperto não é fácil. É como a gente fala, a gente... Desculpa aqui as palavras de baixo calão, mas a gente está no bosteiro e não pode se contaminar com bosteiro. Exatamente. Entendeu? E entender como as bostas estão sendo cagadas. Entendeu? Não tem outra coisa. Mas é assim que é. E essa questão da energia é impressionante. Como você, quando não está na mesma frequência, a pessoa está muito aquém. Sabe, é aquela... Empurra, né? Não é uma ojeriza, mas você fica impaciente de estar do lado da pessoa. Entendeu? Aí você começa a ficar, pelo menos, eu já sei como é que eu me comporto, então eu começo a ficar impaciente, começo a ficar querendo ficar grossa, opa, não tá legal, eu respiro e aí controlo. E isso também é uma forma, né? É um treinamento, é uma forma que a espiritualidade coloca a gente nessas situações pra gente treinar a nossa paciência, a nossa impulsividade, de tipo assim, dá vontade de empurrar, meu filho, vambora, não sei o quê. E a pessoa tá ali, ó, paciente tartaruga, você tem que respirar fundo, você tem que calmar, porque desde sempre, né? Desde que a gente se entende por gente, a gente tá sempre na correria, a gente tá sempre querendo as coisas rápido, não sei o quê. Mas não, a espiritualidade coloca a gente nessas situações pra gente desenvolver o amor pelos ignorantes, né? Que é de ignorantes que eu digo assim, que não sabe o que tá acontecendo, e de você desenvolver a paciência e entender que você tá numa matrix e que nem todo mundo tá na hora de despertar, infelizmente. Exatamente. E aí, tá gostando, Vi? Legal. 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 Tô gostando bastante. Vamos lá. Quarto caso, galera. Vícios. Eita, nós. Olá, minhas irmãs e irmãos do EPA. Olá. Vim pedir auxílio e esclarecimento com a permissão de Deus, se for preciso até exortação. Olha, cuidado com o que você pede. Mesmo. Adoro. Venho de uma família onde brigas e bebidas sempre foram muito presentes desde nova. Moramos todos no mesmo lote, onde acabaram desencarnando meu tio e avô, os dois por parte de pai. Essa família é muito unida, e também muito oriçada, brigam por qualquer razão. Ai, meu Deus. Acabou que meu pai não superou e não soube lidar com a situação e se perdeu nos vícios com bebida e cigarro. Em um momento ficou sóbrio por 10 anos. Mas agora recentemente voltou a beber e agora também minha mãe. São sempre brigas muito pesadas onde nós os filhos acabamos tendo que intervir para não acontecer coisas piores, fora os ataques a mim que ficaram mais fortes ultimamente. Por que será, né? Onde tive que acabar me afastando um pouco. Ele me ataca quando está tendo os surtos de uma forma que não sei como lidar. Tenho uma avó por parte de mãe que é médium de incorporação, mas não desenvolveu ou estuda. Descobri a espiritualidade através de uma incorporação que me pegou de surpresa, pois nunca tinha ouvido falar nesse assunto, porque sou católica e sempre fiquei na religião. Minha avó trabalhou muito nova em um terreiro, mas acabou não querendo mais trabalhar. Ela incorporou no dia entidades que auxiliaram a minha irmã mais nova num processo de desobsessão, onde esses dois espíritos que desencarnaram se manifestaram. E este, que é meu tio, com muito ódio, falou que não iria sair da casa, e esta não foi. A minha avó pediu ajuda e para rezar uma missa. Foi através desse episódio que abriu minha mente e comecei a pesquisar. E achei na época a outra casa e continuo até hoje. Aprendi muito, mas tenho muito que melhorar. Após engravidar, acabei indo morar na casa deste tio falecido. Oh, que beleza, hein? Ótimo, muito Imagina, bom. Onde começaram a acontecer coisas diferentes e comecei a sentir presenças. Recentemente tive um grande ensinamento, pois achava que só parando de beber estava com a vibração boa, mas não estava. Mas estava muito enganada. Vamos lá. Trabalho de técnico de enfermagem e ultimamente estava ficando cansada, mais que o normal. Como trabalho à noite, comecei a só querer dormir e a não querer sair de casa. Recebi uma ligação desta minha avó, que pedia para visitá-la porque era urgente. No dia ela incorporou novamente esses dois espíritos, meu tio com muita raiva e minha avó pedindo ajuda. Este meu tio chegou a falar que não queria saber
sobre esses assuntos, que no caso é o conhecimento que eu estou buscando. Foi-me passado que estavam me obsediando. A entidade com uma voz doce me falou que com esse tipo de espírito não tinha conversa. Após isso, venho sofrendo muitos ataques em sonho, onde sempre sou machucada quando tento conversar ou pedir perdão, ou sempre me jogando para fora de casa. Para mim foi um grande ensinamento, para ver o quão ruim está a minha vibração, porque eu me permitir que tudo isso acontecesse. Agradeço a Deus e a espiritualidade por me ajudar, pois sei que não estou sozinha, ainda tenho muito o que melhorar. Como manter a vibração quando todas essas brigas acontecem? E como lidar com esse tio desencarnado? Oi, olha... Vamos por partes, né? Vamos voltar que esse aqui, o caso é esse cabeludíssimo. Calma. Em relação aos vícios. Então, meu povo, nós sabemos que a bebida, qualquer vício em excesso, abre muito. O problema é o equilíbrio. Você beber socialmente, né? Você degustar um drink, alguma coisa assim, ok, tá? Mas se a pessoa já tem uma tendência ao vício, opa, acende o sinal vermelho. Aqui eu não posso. Que é como você relatou aqui, que o seu pai se perdeu nos vícios e logo em seguida a sua mãe. Então, é óbvio, abriu foi um cânion, uma porteira para a galera entrar. A galera que é contrária a vocês aí. E, pelo que eu tô vendo, encabeçando seu tio. Desencarnado e um outro espírito que é a avó, né? O que eu entendi aqui é que o pai não superou, não soube lidar e se perdeu nos vícios com a bebida e o cigarro, tá? Ficou sóbrio, mas depois voltou a beber, para vocês verem como que esses espíritos não tem tempo para eles. Gente, entenda uma coisa, eles não têm conta para pagar, eles não têm filho para cuidar, eles não têm casa para varrer, eles não têm uma roupa para bater, não tem nada para fazer. Então, não interessa, olha, ele ficou sóbrio 10 anos e depois voltou. E ainda carregou a mulher dele junto. Então, eles não brincam de serviço. Não interessa se eles vão ficar perturbando 5, 10, 15, 20 anos. Enquanto eles não conseguirem o que eles querem, se você não tiver uma mente forte, você cai. Entendeu? E eu posso falar de vício aqui porque eu nunca fui viciada em bebida, nem nada disso. Mas eu, sim, sou viciada, fui muito viciada em cigarro. Entendeu? E luto com isso até hoje. Até hoje. E realmente, eles ficam na cabeça. Fica. Aí você tem um estresse ali. Você quer beber, ou você quer fumar. Entendeu? E você tem que enxergar os seus gatilhos, saber que você tem que melhorar, mas também não ficar se culpando, se martirizando com aquilo, só mentalizar que uma hora você vai parar. No caso aqui, é o pai dela. Então ela não pode fazer pelo pai dela o que ele tem que fazer, né? Eu entendi aqui que como na casa dela é desde nova, né? Não, e a família toda é médium, pelo jeito, porque a avó incorpora a irmã, ela pelo jeito, porque ela teve uma incorporação de surpresa, mesmo sendo católica. E, gente... Isso não interessa. Não tem nada a ver, você pode ser evangélico. Se você tiver, não vou dizer missão, mas se tiver no seu caminho, vai acontecer. Na realidade, todo mundo é médium, né? Todo mundo é médium. Aí, existem os níveis e você não sabe que você acordou lá do outro lado. Ah, você vai trabalhar como médium assim, assim, assado, e chega aqui você vai ser católica. Aí você está se enfiando num buraco que só você mesmo vai ter que se tirar. Entendeu? Porque Deus não vai fazer isso por você, porque você acordou outra coisa. E pelo visto aqui, a mediunidade é fortíssima, né? Sem desenvolver, sem nada. Então, alguma coisa você acordou lá do outro lado, meu filho. Então, você fica ativa. Entendeu? Você fica bem ativo. E a situação ali que ela falou, que desde pequena, né, tem bebida dentro de casa. Então já é um ambiente propício para quiumba, propício para espírito zombeteiro, né? Tanto é que ela fala ali que ela começou a entrar na espiritualidade, e aí não sei se é o pai dela briga com ela por causa disso, né? Que não quer saber dessas coisas de espiritualidade. Então o que você tem que fazer nesse momento é o que eu sempre falo. Todo mundo que está despertando, que está buscando espiritualidade, tem muito mais responsabilidade para com o outro que não está sabendo de nada. Ele começou a gritar, espernear, falar que você é isso, que você é aquilo, você se cala, entendeu? E deixa, porque é o que está aqui. Espíritos como, por exemplo, o teu pai aqui, quando pira, né, quando surta, e teu tio,
não tem conversa, entendeu? Não tem como dialogar com o espírito que só grita, que não quer abrir a mente, que não quer a luz, que não quer entender, compreender. Pode ser que chegue um momento que eles vão se abrir? Pode ser sim, mas você não tem que carregar isso nas suas costas, entendeu? Você tem que... o problema é que tá todo mundo morando junto, né? Isso. Então fica essa energia, fica essa coisa... No mesmo terreno, né? Que ela fala no mesmo aqui. terreno. Então o que você pode estar fazendo é sempre estar orando por eles. E outra que tá me vindo, gente, evangelho no lar. Como isso é uma coisa boa. E aqui nesse caso... Seria, né, perfeito. Perfeito. Como que eu faço isso? Tem uma coisinha que eu acredito muito e eu tento agir dessa forma. O exemplo arrasta. Ninguém quer fazer, você pega e faça sozinho. Uma hora alguém vai olhar, opa, ela tá ali. Deixa eu ver como é que é isso ali. É assim que começa. Entendeu? E a gente ainda tem também, posso até aqui te indicar, o canal do Sérgio. Qual é o nome, Jássica? Agora eu esqueci. Ciência e Espiritualidade. Isso. Toda segunda que ele faz? Acho que é terça. Terça, né? 8 horas. Quando não é ele, a esposa dele é Maiara. Tá? Porque como ele, às vezes, né, não consegue, enfim, chegar no horário. Então, é um evangelho universalista, super interessante. Então, de repente, se nem você sabe por onde começar, sugiro que acompanhe ali, entendeu? E vai fazendo. Se ninguém quiser fazer, faça você. Ponha na televisão, entendeu? Até para as pessoas ouvirem. E outra, para os invisíveis escutarem. Isso, principalmente. E vai ter ataque? Não vou negar, vai. Mas quem pode mais é Deus. Então, ataque por ataque, a gente também tem ataque. Ó, tá todo mundo aqui. Dá uma dor de cabeça, uma dor de barriga, dá uma tontura de vez em quando, mas ninguém, ó, tá todo mundo aqui firme. Uns arrotos, tá tudo certo. O importante, porque o evangelho no lar? Não só para você, mas para você energizar a sua casa, para você abrir uma conexão toda semana com os espíritos da luz, não só para o seu tio que está ali perturbando, né? Mas para os espíritos do seu pai ali mesmo, né? Que estão em volta do seu pai, perturbando ele para poder te azucrinar, entendeu? E você vai perceber que conforme você vai fazendo isso, você vai entrando nessa vibração, as pessoas vão sentir, elas podem até não querer saber de espiritualidade, mas elas vão sentir. Por que eu digo isso? Quando eu morava em Juiz de Fora, eu morava também com meus pais no mesmo terreno, né? E aí morava meu pai e minha mãe numa casa e eu morava em outra. Vira e mexe, minha mãe chegava lá e falava assim, nossa, aqui tem uma energia tão boa. Por quê? E a casa colada assim uma da outra. Por quê? Porque eu era a única ali que estava em comunhão, que estava orando o tempo inteiro, em meditação o tempo inteiro, emanando luz e tal, e tal, e tal, e tal. E ela mesma sentia, nossa, aqui tem uma energia tão boa. E aí você entrava na casa deles, parecia que você estava entrando no inferno. Entendeu? De energia densa, de energia pesada, porque eles só se alimentam de quê? Política, aqueles jornais sensacionalistas, só isso. Eu não, eu já estava na outra energia, entendeu? Então, percebo que eu não precisei me afastar dos meus pais, né, nessa época, para poder me encontrar na espiritualidade. E, de alguma forma, eu era vamos colocar assim, um amparo para os espíritos que estavam ali. Que eles tentavam me azucrinar e tudo, acontece sim, como ela falou aqui, né, que está sofrendo muito ataque em sonho. Não, de se machucar, acontece mesmo. Isso acontece, não adianta, porque se você está indo para a luz, eles vão tentar de tudo, em sonho, desdobramento, para poder baixar a sua vibração de alguma forma, mas você tem que sempre colocar na sua cabeça que você tem que ser o ponto de luz nessa situação, porque você tem mais consciência, você tem mais responsabilidade. Não queira que os outros façam o que você foi designado a fazer pela sua família, né? Vamos colocar assim, né? Que você tem que carregar nas costas. Mas se você é a única pessoa da sua família inteira que mora no mesmo terreno, que Deus escolheu você como o ponto de luz dessa família, você tem uma, entre muitas aspas, tá? Uma responsabilidade para com eles de ser o exemplo, entendeu? De fazer o encaminhamento desses espíritos que estão ali. E conforme isso for acontecendo, ele tem que ter uma rotina, né? Vamos colocar assim, toda semana, né? Você vai ver como as coisas podem ir mudando sim e eles se influenciarem pela sua atitude.
Exatamente. E quando a gente faz o evangelho, isso aí, desde quando eu fazia lá atrás também, é, o que eu já escutei é que quando a gente faz o evangelho, ali toda uma egrégora se compromete a estar ali naquele local. Sim. Para trabalhar, então você vira um ponto de luz mesmo, sabe? Acho que no filme Nosso Lar acontece isso, quando as pessoas estão fazendo evangelho, se eu não me engano, começa a um monte de faixa de luz. Isso. Então, se apega à espiritualidade maior, entendeu? Para ajudar no encaminhamento desses espíritos, já que não tem conversa e tudo. E tem espírito que é isso mesmo, não tem conversa. Eles estão tão arraigados, tão petrificados numa ideia, numa monoideia, que não existe conversa, não existe doutrinação. Então, nem tente. Ali ela colocou que sofre muito ataque em sonhos e estou sempre sendo machucada quando tento conversar ou pedir perdão, sempre me jogando para fora de casa, porque ainda tem a situação, né? O que será que você fez para esse tio em outra vida, para você estar pedindo perdão? O que será que você fez para esse tio em outra vida, para ele não te aceitar, para ele querer você fora da casa dele? Porque não é, pode ter certeza, mesmo que ele lá do outro lado, ele não saiba, ele sente. Tá? Que você fez alguma coisa com ele para ele tá te perturbando dessa forma. E para você tá pedindo perdão, ou você não quis colocar aqui o que aconteceu, né, em vida, ou o seu inconsciente, o teu espírito tá ali pedindo perdão por alguma coisa que nem você sabe o que aconteceu nessa vida, mas tá ali pedindo perdão para ele, né, para ver se resolve isso e é aquilo. E com o espírito desse jeito, que tá enlouquecido desse jeito, não tem o que fazer, né? Tem que entregar na mão de Deus, na mão dos espíritos iluminados e é com eles. O que você pode fazer é estar em oração e emanando amor. Exatamente. Com isso sua vibração vai aumentando. Isso. E a coisa as pessoas, a casa é o reflexo das pessoas que moram nela. Então se você começar, os outros vão acompanhar com fé em Deus e nas criancinhas, entendeu? E é isso, pensamento positivo e vamos que vamos, entendeu? Olha não. Nossa, eu tô morrendo de calor, gente. Ai, vamos lá. Último caso da noite sobre perdão. Oi meninas, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tudo bom. Tudo bom. Gosto muito de vocês e queria uma ajuda com a minha mãe. Desde pequena presencio que o casamento dos meus pais não é um casamento saudável. Eles brigavam muito. Meu pai traiu a minha mãe algumas vezes e ela nunca o perdoou. Segundo ela, não se separou porque não trabalha e tinha medo de eu e minhas irmãs passarmos alguma necessidade. Sempre estive muito próxima da minha mãe e com isso presenciei todo o sofrimento dela. Na pandemia, tive uma briga com meu pai. Externei todos os meus sentimentos em relação a ele. A gente outro dia falou isso aqui, que na pandemia muita gente se conheceu de verdade. E aí as coisas, as coisas terminaram, então ficaram mais fortes. Porque a gente pôde realmente conhecer quem é o parceiro que estava ali do lado. Tive uma briga com meu pai, externei todos os meus sentimentos em relação a ele e ficamos 1 ano sem se falar. Eu quis isso. Olha isso, hein? Este foi um processo longo para mim. Também tinha uns sentimentos ruins em relação a ele. Rejeição, raiva, mas hoje não. Não sinto mais nada. Estou em paz com meu coração. Tomara mesmo. Neste período que ficamos brigados, o casamento deles acabou e estão separados há quase 2 anos. Tenho tentado ao máximo, como filha mais próxima, fazer o possível para ela perdoá-lo, mas ainda sinto que a raiva e o rancor são muito fortes dentro dela. Queria muito que ela entendesse o quanto não perdoar pode ser ruim para ela, verdade. Queria alguma orientação de vocês, pois tenho conversado e tentado ao máximo que ela mude. Sinto que ela gostaria, mas não consegue perdoar. Percebo também a presença de obsessores ao redor dela. Sempre tem. O que vocês me aconselham a fazer, além de rezar e de orientá-la ao máximo a praticar o perdão? Beijos e obrigada. É uma carioca. Bem, minha irmã, é muito difícil, né? Tá na situação dela. Se a gente parar para pensar que a gente casa, não pensando em se separar, que tudo dê certo e aí acontece alguma coisa no meio do caminho, contrário àquilo que a gente quer, por quê? O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Muitos questionamentos são feitos nesse momento, né? E então, quer dizer,
é muito difícil falar, olha, mãe, perdoa, né? Porque a gente não sabe como que isso tá ressoando nela, entendeu? Cada um sente de uma forma, cada um tem entendimento. Então, é difícil orientar, é difícil até sugerir alguma coisa nesse sentido. Porque a gente não sabe como ela está se sentindo, né? A gente sabe assim, pelo que ela fala aqui, mas até que ponto essa situação machucou a sua mãe e ela não consegue perdoar. Porque também a gente pode esquecer, tem aquelas coisas de vidas passadas, né? Será que ele traiu ela só nessa vida? Ou ela não traiu ele em outra? Isso, e aí vai acumulando. Claro que mas, como que a gente pode dizer? Tipo assim, ele traiu, ela traiu em outra vida, então ele vai trair. Isso acontece, tá, gente? É karma, tá? Então, assim, é difícil falar, porque ao mesmo tempo que a gente não pode julgar, né? A gente não pode não entender o lado da pessoa, a gente tem que compreender nesse momento, né? Que ela não se lembra do que ela fez e tudo e tal, mas tem sempre que olhar por esse ângulo, né? Do que é que ela fez em outras vidas, por que é que ela ficou tão dependente dele, né? Nessa vida, porque ela falou aqui que ela não se separava porque não trabalhava e tinha medo de faltar algumas coisas para as filhas. Então vai amarrando de uma forma em que a pessoa vai ficando, vai se anulando, vai ficando dependente emocional, financeiramente, de uma pessoa que não tá nem aí para ela, né? Pelo visto aqui, desde pequena ela vê que não é um casamento saudável. Então, assim, a gente entende a situação, mas a gente tem que compreender, gente, que a gente se enfia em cada buraco, entendeu? Que a gente tem que admitir os nossos erros, entende? Vamos parar para pensar, ok, porque isso aconteceu na minha família também, e eu olhando pelo lado assim da minha família, eu ficava pensando assim, por que minha mãe não saiu disso, né? Se ela poderia ter ido para outros lugares. Por quê? Porque de alguma forma estava proporcionando uma outra coisa para ela. Só que estava proporcionando uma outra coisa para ela, mas o mental dela estava ferrado, o psicológico, o emocional, até fisicamente, porque você vai se oprimindo, né? Você vai se recolhendo, você vai criando distúrbios por algo material. Todo desgasta, entendeu? Fisicamente, desgasta mesmo. Por algo material. Porque aqui ela colocou como se ela só não largou porque não tinha trabalho. Mas será que era só isso mesmo? Será que não era uma dependência emocional? Entendeu? Será que era medo de ficar sozinha, de não encontrar mais ninguém? E às vezes a migalha que seu pai estava dando para ela estava, entre aspas, o suficiente. Entendeu? Então, assim, é muito difícil falar, mas a gente tem que ter os pés no chão, né, gente? Tem que ter os pés no chão. Ela ficou com medo de se separar, porque não tinha coisa, ficava com medo de não ter as coisas pra gente, mas será que se ela tivesse separado, mesmo que ela tivesse passando uns perrengues ali no início, ela não ia se levantar e de alguma forma ia sair dessa situação, ia sair dessa relação mais forte, enxergando a vida de outra forma e conseguindo perdoar ele porque conseguiu enxergar a vida de outra forma? Tá entendendo, gente, como que funciona? É a tal da física quântica. Quanto mais você se enfia num buraco, mais fundo você vai cair. Entendeu? Porque quando a gente consegue olhar, né, por outro ângulo, dessa forma, porque eu via muito isso na minha família, tá? Se ela tivesse feito assim, se ela tivesse feito assado, ela não estava com esses problemas hoje, ela estava muito feliz, não estava com esses sentimentos amarrados, com esses transtornos adquiridos e tal, por conta de quê? De coisas materiais, por conta de coisas emocionais, entende? Então, assim, não é querendo julgar, mas é tendo os pés no chão, né, gente? E não tem o que falar o que a gente pode fazer, porque o que além de rezar e orientar, o que pode ser feito? Não tem que ser feito, quem tem que fazer é ela. Ela tem que lidar com essas emoções, né? Desse rancor, entender que pode ser sim coisas de outras vidas, tá? E lutar, não tem como. O nosso maior
dilema aqui como ser humano no planeta Terra é luta, luta atrás de luta, o tempo inteiro. E ela vê ali, ela percebe os obsessores em volta dela. Se ela já tem isso forte, os obsessores vão deixar mais forte. Por quê? Porque é alimento para eles. Esse rancor, essa raiva é alimento para eles. E você pode continuar orientando, continuar falando, mas quem tem que se tocar é ela. Entendeu? Quem tem que fazer por onde é ela. E tomara a Deus que um dia ela consiga perdoar, consiga sair desse ranço, dessa raiva, porque existem muitos espíritos que morrem com isso no coração, chega lá do outro lado, entra numa monoideia absurda e viram ovoides por conta de raiva, de rancor, entendeu? E será que vale a pena? Sabe? Será que realmente vale a pena você se destruir fisicamente, espiritualmente, por um sentimento assim que pode ser difícil de lutar? Pode, mas não é impossível. Porque se tem rancor ali, ele deve ter magoado muito ela, magoado muito. Mas é aquela coisa, né? Se a gente tem que emanar amor, até para obsessor, que a gente nem conhece, que tá ali, ó, ferrando a gente toda hora. Imagina para quem você conviveu, sei lá, anos, né? E pode falar. Não conhece aqui, né? Porque vai saber, né? Exatamente. Porque hoje a gente está, Vitória e Cláudia, mas sei lá atrás, o que eu fui, o que eu fiz, né? Prefiro ficar nem saber também. E você querendo ou não, você tá sendo você diz aqui que você não sente nada, que você tá em paz com o seu coração, que tinha alguns sentimentos ruins em relação a ele. Fazer o possível para perdoá-lo. Ah, não, mas ela já perdoou o pai, né? Quem não consegue perdoar é a mãe. Então, querendo ou não, você é um exemplo para sua mãe. Entendeu? Porque você diz aqui que teve problemas com ele de raiva e rejeição, que também pode ser coisas de outras vidas, não se esqueçam disso, entendeu? E mostra para sua mãe que você é um exemplo, entendeu? Claro, você não foi traída e tal, mas um exemplo de amor, né? De compaixão com o outro, de entender o momento dele, sabe? E assim, não tem muito o que fazer. Ela que tem que se tocar por ela mesma. E assim, tirando a parte, eu vou falar aqui, me desculpa, tirando a parte da safadeza, a gente não sabe também o que esse homem, ele recebeu como amor. Então, até onde, o que ele entende por amor, o que ele dá é o que ele recebeu. Tá? Então não tô querendo aqui, tá justificando meu pai. Não, é mais uma possibilidade. E outra, minha amiga carioca, no Papo de Cozinha 10, dá uma olhada. Tem um caso lá bem parecido, de repente pode estar uma outra luz referente o que você está passando com a sua mãe, certo? E é isso, sabe? Bola pra frente. Tomara que realmente, você diz que a sua mãe sente vontade de perdoar, então quer dizer, ela ainda nutre um amor por ele, apesar de... Sabe o que me veio aqui na cabeça agora? Que pode ser os espíritos intuindo. Você pode rezar com ela, né? Emana mesmo. Emana esse sentimento. Chega pra ela, bota a mão no peito dela e emana esse sentimento de perdão, sabe? O que você sentiu pelo seu pai, sabe? Tipo assim, que você perdoou mesmo, teve conflito, perdoou. Mas tem que sentir de coração, senão não vai adiantar não, senão você vai terminar de cagar tudo, tá? Então, você bota a mãozinha ali e emana esse amor, esse perdão, faz ela sentir isso devagarzinho, aos pouquinhos, entendeu? Faz como se você fosse uma mentora dela, entendeu? Porque é isso que os mentores fazem com a gente. Então, faça isso. O não você já tem, né? Então... Exatamente. Pessoal, agradecemos muito a presença de vocês. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Sim. A gente está aqui de coração aberto. Vou voltar a dizer, isso aqui é um papo de cozinha. A Vitória ainda tem um embasamento dentro da psicologia, porque ela fez, mas é um papo de cozinha. Então, a gente não está querendo aqui dar ordem para ninguém. É um papo. Então, a gente está trocando uma ideia. É um aconselhamento. Exatamente, entendeu? É um aconselhamento. Então, não vai chegar lá e falar, a Cláudia falou isso, a Vitória falou isso, que aí vocês vão caçar problema só para vocês mesmos. Porque a gente está aqui fazendo o que a gente sente no coração, de poder ajudar conforme a gente pode, a gente sente, conforme os nossos estudos, né?
da espiritualidade, conforme a nossa intuição. Então não vai levar isso como uma terapia, como é a última coisa de salvação da minha vida, não. Tá? Exatamente. E para isso... Através das vivências Isso, a vivência de cada uma, né? E para isso existem os profissionais qualificados, né, para ajudar dentro de cada terapia, enfim, especialização que eles fizeram, tá certo? Um grande beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. E gostei de ter você aqui, hein, Via? Também gostei. Gente, um beijo, tá? Fiquem com Deus e desculpa qualquer coisa aí, mas eu falo mesmo, tá? Beijo, amo vocês. Tá bom, beijo.